O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para o Santo Evangelho. Amados irmãos e irmãs, amados internautas, neste sábado, dia 25 de janeiro de 2020, em que tradicionalmente seria para nós, aqui da Catedral, mais uma oportunidade de celebrar a memória de Maria no sábado, como sempre fazemos aos sábados, nós hoje estamos comemorando a festa da conversão de São Paulo. A primeira leitura nos conta sobre ele e o Evangelho faz referência a ele. Esse homem que para a teologia foi considerado um dos principais responsáveis pelo crescimento do cristianismo no mundo. Para a teologia, se não fosse Paulo, o cristianismo seria apenas mais uma entre tantas seitas judaicas. Se não fosse Paulo, o cristianismo não teria saído do Oriente Médio, não teria se espalhado pelo mundo inteiro e provavelmente não teríamos igrejas cristãs e católicas no mundo inteiro e particularmente no Brasil. Se hoje nós podemos no Brasil dizer que somos católicos, nós devemos isso a Paulo, um dos grandes nomes do cristianismo. E não só do cristianismo, um dos grandes nomes da cultura. Não sei se você sabia, Paulo é considerado, até no meio acadêmico, como um dos grandes pensadores da humanidade. Para os estudiosos, para aqueles que se dedicam à ciência, Paulo ele está no mesmo nível de Platão, de Aristóteles e de grandes filósofos. Paulo foi o responsável por aquilo que nós chamamos de cultura ocidental. Essa cultura que é formada pela junção do direito romano, da filosofia grega e da tradição judaico-cristã. Paulo é um dos maiores representantes dessa cultura,
que chegou ao Ocidente. Hoje nós estamos celebrando a vida de um homem que deixou uma história inacreditável dentro e fora da igreja. Uma pessoa brilhante, sob todos os aspectos, um homem admirável. Um homem com uma biografia impressionante. É o que nós estamos celebrando hoje. E quando você olha para essa história, quando você para pensar na figura desse homem, você diz: nossa, mas que bonito saber que Paulo foi alguém tão grandioso, foi alguém tão importante. Como é bom saber que hoje estamos celebrando uma pessoa de uma envergadura espiritual, intelectual e cultural tão grande para a igreja e para o mundo. Essa é uma tendência que nós temos. Quando a gente vê alguém que está lá em cima, a gente contempla, a gente admira, a gente aplaude, mas a gente nunca parou para pensar: como será que tudo isso começou? Quando você vê uma pessoa muito famosa, quando você vê uma pessoa muito bem sucedida, você fica muitas vezes até com inveja daquilo, mas em nenhum momento você para pensar: o que será que essa pessoa sofreu para chegar onde chegou? No caso de Paulo, nós poderíamos pensar: como foi que começou? O que será que aconteceu? O que está por trás dessa grandiosidade que ele conseguiu? Talvez, se você tivesse a oportunidade de conversar com Paulo, talvez se você pudesse um dia fazer uma entrevista com ele e dizer para ele: Paulo, nossa, mas você chegou tão longe, hein, Paulo? Nossa, mas você foi uma pessoa tão importante, tão grandiosa. Qual foi o fato fundamental para a sua vida? Na sua visão, o que justifica? Qual foi o principal, o ponto de partida para você chegar onde você chegou? Sabe qual seria a resposta de Paulo? A minha queda. Talvez você se assustaria dizendo: a sua queda? Como assim, Paulo? Paulo diria: tudo que eu fui, tudo que eu me tornei, só foi possível por causa da minha queda. Que queda foi essa, Paulo? Foi quando eu estava indo para Damasco, perseguindo os cristãos. Eu tinha ordem de prendê-los, e se eles resistissem, eu tinha ordem até para matá-los. Eu era alguém muito importante no judaísmo. Eu nasci na cidade de Tarso. Eu recebi a melhor formação da minha época. Eu fui discípulo de Gamaliel. Olha, só para você ter uma noção, ser discípulo de Gamaliel na época de Paulo seria o equivalente a estudar na Harvard nos dias de hoje, estudar na Oxford. Paulo recebeu a formação mais top que havia na sua época. Paulo falava diversos idiomas. Falava hebraico, falava aramaico, falava o grego das ruas, chamado koiné, falava o grego clássico. Paulo falava latim. Paulo sabia de cor textos, poemas dos grandes nomes da cultura grega. Paulo tinha cidadania romana.
Paulo era um fariseu, alguém de credibilidade, um homem que falava e todo mundo calava dentro do judaísmo. Já no judaísmo, Paulo era uma figura invejável, até o dia que ele tomou essa queda. Para os judeus, o que aconteceu com Paulo poderia ser visto como uma desgraça. Nossa, um homem que era tão importante, um homem que era tão respeitado, um homem que era tão aclamado entre os judeus, depois de uma queda, se tornou como um bandido, vivia fugindo. Não sei se você sabe, depois que Paulo se converteu ao cristianismo, ele foi perseguido, ele teve que fugir, ele ficou no deserto da Arábia, escondido por 3 anos, porque queriam matá-lo. De mocinho, Paulo virou bandido para os judeus. Tinha que viver escondido, tinha que viver sem contato com seus amigos, com sua família, num deserto, com medo, a todo momento ameaçado de ser encontrado, de ser entregue, de ser talvez até executado. Para os judeus e para quem olhasse poderia dizer: nossa, mas que queda teve Paulo, hein? Que queda teve Paulo. Aquele dia lá que ele estava indo para Damasco e que ele caiu, aquele dia selou o seu fim. Paulo diria: não, foi o contrário. Aquele dia inaugurou uma nova etapa na minha vida. E é assim que você deve também entender. Algumas vezes, Deus permite que aconteçam quedas na sua vida. Você está no seu trabalho, você está com a sua saúde perfeita e de repente vem a notícia: você está demitido, você está doente. De repente vem a notícia: seu filho morreu. De repente vem a notícia: a sua empresa vai ter que ser vendida, vai ter que ser fechada. Você vai ter que vender seu carro. Aquelas cabeças de gado que você estava criando, você vai ter todas elas, entregar, elas foram levadas a leilão. Aquela herança que você recebeu, também ela vai ter que entrar para pagar a dívida que você ou que alguém fez. E você começa um processo de queda. E você começa a perder seus benefícios. E você começa a ter que tirar o seu filho da escola particular, ter que cancelar a aula de judô, de karatê que o seu filho fazia, sua filha fazia aula de piano, tem que cancelar. Você fazia academia, tem que cancelar, porque a partir de agora as coisas apertaram para você. Quem olha ao longe pode dizer assim: tadinha de fulana. Fulana levava uma vida com seu marido, uma vida até boa, mas aí veio a queda, caiu. Hoje fulana, tadinha, não é ninguém. Hoje fulana não pode mais levar o filho na aula de inglês. Hoje fulana não tem mais aquela casa bonita com piscina, com vários andares. Ela mora hoje numa casa emprestada, mora na casa dos pais, mora com a sogra. Tadinha de fulana. Meu irmão, minha irmã, Paulo aparece nesse contexto para dizer para você assim: olha, as quedas podem acontecer na vida de todo mundo. Jesus caiu 3 vezes. Paulo diz: eu caí. Quantos santos caíram? E se você quiser extrapolar um pouquinho, pode pensar também no mundo
civil, econômico, social. Quantas pessoas caíram? Quantas pessoas tiveram que vender seu carro? Quantas pessoas tiveram que fechar sua loja? Você sente vergonha disso? Você sente vergonha porque na crise que o Brasil passa e passou, você teve que deixar um pouco de lado as mordomias que você vivia? Você sente vergonha disso? Você sente vergonha de ter que andar de lotação, sendo que antes você só andava com um carro importado? Você sente vergonha de ter que contar com a ajuda do seu pai e da sua mãe para pagar o financiamento, se antes você que ajudava o seu pai e sua mãe? Paulo diz para você: não sinta vergonha. Não sinta vergonha da queda que você tomou. Não sinta vergonha se hoje você não pode mais ostentar aquilo que antes você ostentava. Você não tem mais as chances que antes você tinha. Não sinta vergonha. Sabe por quê? Porque é da queda que vai nascer o gigante que você vai se tornar. Quem olha só para o seu passado e vê que você caiu diz: ô dó, que pena, tadinho, tadinha. Mas quem olha para o seu futuro e consegue enxergar quem você será, diz: bendita queda que te preparou e te forjou para ser um vencedor. Meu irmão, minha irmã, existe um ditado muito corrente que diz: o cair é humano, o levantar é divino. As suas quedas não devem ser motivo de vergonha, pelo contrário. As suas quedas devem ser uma oportunidade para você valorizar quem você é. Você pode ter perdido casa, você pode ter perdido dinheiro, você pode ter perdido talvez até o crédito no mercado, mas você não perdeu os seus princípios, o seu valor, a sua dignidade. Você pode ter perdido os seus bens, você pode ter perdido os seus filhos, você pode ter perdido seu marido, seu pai, sua mãe, você pode ter perdido um casamento maravilhoso, você pode ter trancado sua faculdade porque não conseguiu pagar, mas o importante é que a sua dignidade continua. Você não pode permitir que as suas quedas sejam oportunidade de fracasso, sejam reconhecimento de fracasso. Não, as suas quedas devem ser para você uma oportunidade de crescimento, de reerguimento. Foi assim que Paulo viu o que aconteceu com ele. Ele caiu. Quando ele caiu, os judeus zombaram, os judeus talvez até desprezaram ele, mas ele sabia que depois daquela queda, Deus o levantaria e faria dele um homem muito mais nobre, muito mais digno, muito mais honrado, muito mais abençoado do que ele havia sido. Assim você deve entender na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. As minhas quedas, as quedas que eu já levei, os tombos que eu já tomei, os tombos que o meu filho tomou, que a minha filha tomou, os tombos que o meu marido tomou, não devem ser motivo de vergonha, pelo contrário, devem ser um sinal de esperança. Esperança de que a queda aconteceu, mas a queda não foi suficiente para a nossa derrota. A queda aconteceu na vida do meu marido, mas o meu marido não vai deixar que essa queda o destrua, ele vai se levantar. E quando ele se levantar, ele vai estar mais forte. E quando ele se fortalecer, Deus vai entregar para ele bênçãos que antes talvez ele nem seria digno de receber.
As suas quedas, as nossas quedas, elas nos preparam para bênçãos maiores que virão. Não tenha medo das quedas. Até uma criança sabe que enquanto não houver queda, ninguém aprende a andar de bicicleta. Não tenha medo das quedas. Todo guerreiro cai, todo guerreiro machuca, todo guerreiro enfraquece, mas é nas quedas que o guerreiro mostra o seu valor. Talvez o mundo esteja esperando que você fique prostrado no chão. Talvez aqueles amigos que se dizem amigos estejam pensando que você nunca mais vai sair dessa. Mas hoje, pelo exemplo de Paulo, pela conversão de Paulo, pelo testemunho de Paulo, Deus convida você a erguer sua cabeça. Deus convida você a endireitar sua coluna. Deus convida você a encher o seu coração de esperança, encher o seu corpo de vigor, encher as suas pernas de força, encher os seus braços de aptidão e se levantar e dizer: eu caí, mas eu me levantarei melhor do que eu estava. Eu posso ter chorado, mas eu ainda vou sorrir. Eu posso ter perdido a batalha, mas eu ainda não perdi a guerra. Eu posso ter tomado um tombo, mas eu me levantarei. E todos aqueles que esperavam a minha derrota, fiquem sabendo, em Cristo Jesus, eu sou mais que vitorioso. Essa é a mensagem de Deus para você. Guarde essa mensagem no seu coração e não deixe que nada, que ninguém apague de você a certeza de que você já é vitorioso, independente das quedas que venha a tomar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.